Era uma vez um pequeno garotinho, conhecido como Pequeno Príncipe. Morava num planeta chamado Asteroide B612. Ele não era muito grande e não tinha muitas coisas, apenas uma rosa e alguns vulcões. O Pequeno Príncipe, primeiramente, pensou que aquela rosa poderia ser um baobá, mas aquele arbusto parou de crescer, e dali surgiu um lindo broto de rosa. Ele logo percebeu que ela era diferente das outras, e o quanto era bonita. A rosa o pediu para que carregasse. O príncipezinho então a molhou. Certo dia, a rosa pediu para o pequeno príncipe colocá-la sob uma redoma de vidro, pois aquele planeta não era nada confortável. Mas o príncipezinho ficou infeliz, pois levava a sério aquelas palavras sem importância que a rosa dizia. Então resolveu fugir. Na manhã da viagem, removeu os vulcões do planeta e arrancou os baobás. Ele pensava em nunca mais voltar. A flor pediu para que ele tirasse a redoma, pois acreditava que com seus espinhos poderia se proteger do mundo. O príncipezinho se despediu da rosa e partiu. O pequeno príncipe estava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Decidiu visitá-los. Começou pelo asteroide 325. Era habitado por um rei, muito orgulhoso e que achava que todos deveriam obedecer suas ordens. O rei achou que o pequeno príncipe era um súdito, e o príncipe perguntou a si mesmo como aquele rei poderia reconhecê-lo se nunca o tinha visto. Mas o que ele não sabia é que para os reis, todos são súditos. O príncipe o perguntou: "Sobre quem reinais?" O rei então respondeu que ele reinava sobre tudo. O pequeno príncipe pediu para que ordenasse para o sol se pôr, mas o rei não podia fazer isso. Então o príncipezinho se aborreceu e foi embora. As pessoas grandes são de fato muito esquisitas, pensou ele. Partiu para o segundo planeta, que era habitado por um vaidoso. Logo que chegou, o vaidoso pensou que o príncipe era um admirador, pois para os vaidosos todos os homens são admiradores. "Bom dia, tu tens um chapéu engraçado", disse o pequeno príncipe. O vaidoso disse que era para agradecer quando o aclamam. Ele perguntou se o pequeno príncipe o admirava. O príncipe perguntou o que era aquilo. O vaidoso o explicou. O príncipezinho falou que o admirava, mas perguntou para que servia isso, e foi embora. As pessoas grandes são de fato muito estranhas, pensou ele. O terceiro planeta era habitado por um bêbado. Foi uma visita curta, mas que deixou o príncipe muito triste. O pequeno príncipe perguntou o que fazia ali. O bêbado responde que bebia para esquecer. O príncipe pergunta: "Esquecer o quê?" O bêbado respondeu que esquecer, eu tenho vergonha de beber, disse ele. O pequeno príncipe foi embora, perplexo. As pessoas grandes são decididamente estranhas, muito estranhas, disse durante a viagem. O quarto planeta era o do empresário. Era tão ocupado que mal levantou a cabeça à chegada do pequeno príncipe. "Bom dia", disse ele. O empresário começou a contar números, milhões e milhões de números. "Milhões de quê?", perguntou o pequeno príncipe. "Ainda está aí? Tenho muito trabalho, sou um homem sério." "Milhões de quê?", repetiu o pequeno príncipe, que nunca desistiu de uma pergunta na vida. O empresário disse que havia muitos anos que habitava aquele planeta e que nunca havia sido incomodado daquela forma. "Milhões de quê?" O empresário viu que não havia formas de ter paz. "Milhões dessas coisas que ficam no céu." "Moscas?" "Não, coisas que brilham." "Vagalumes?" "Também não, essas coisinhas douradas que fazem sonhar os preguiçosos." "Ah, estrelas?" "Isso mesmo, estrelas." "E o que fazes com milhões de estrelas?" O empresário disse que era sério e gostava de exatidão. "E o que fazes com ela?" "Nada, eu as tenho." Foi uma conversa longa e o príncipezinho se foi. As pessoas grandes são mesmo extraordinárias, repetiu para si mesmo, seguindo a viagem. O quinto planeta era muito curioso, era o menor de todos. Tinha espaço suficiente para um lampião e um acendedor de lampiões. Quando alcançou o planeta, saudou educadamente o acendedor e perguntou: "Por que acabas de apagar teu lampião?" "É o regulamento", respondeu o acendedor. "Qual é o regulamento?" "É apagar meu lampião. Boa noite." O príncipezinho perguntou por que ele acabava de acendê-lo de novo, e novamente o acendedor respondeu que era o regulamento. "Não compreendo", disse o príncipe. "Não é para compreender. Regulamento é regulamento. Bom dia." E apagou o lampião. Depois enxugou sua testa com lenços. Foi uma grande conversa, mas o príncipezinho gostou daquele acendedor.
O sexto planeta era muito maior. Era habitado por um velho que escrevia enormes livros. Ora, vejam, eis um explorador, exclamou ele logo quando viu o pequeno príncipe. O príncipezinho sentou-se na mesa, um pouco ofegante. Já viajara tanto. De onde vens? Perguntou o velho. Que livro é esse? Indagou-lhe o pequeno príncipe. O que o senhor faz aqui? Sou geógrafo, respondeu o velho. O que é um geógrafo? Perguntou o príncipezinho. É um especialista que sabe onde se encontram os mares, rios, desertos, cidades e montanhas. Isso é bem interessante, disse o pequeno príncipe. Eis, afinal, uma verdadeira profissão. E lançou um olhar à sua volta no planeta do geógrafo. Nunca havia visto um planeta tão grandioso. O seu planeta é muito bonito. Há oceanos nele? Não sei te dizer, disse o geógrafo. Ah, e montanhas? Não sei te dizer, disse o geógrafo. E cidades, e rios, e desertos? O geógrafo também não sabia. Então, o príncipezinho perguntou. Mas o senhor é geógrafo? É verdade, disse o geógrafo. Mas não sou explorador. Faltam exploradores. Não é o geógrafo que conta as cidades, rios, montanhas, os mares, os oceanos, os desertos. O geógrafo é muito importante para ficar passeando. Não abandona sua escrivaninha, mas recebe os exploradores, interroga-os, anota os seus relatos de viagem. E quando aparece algo importante, o geógrafo faz um inquérito sobre a moral do explorador. Por quê? O geógrafo respondeu que se um explorador mentisse nos livros de geografia, seria uma catástrofe. Conheço alguém que seria um mau explorador. É possível. Pois bem, quando a moral do explorador é boa, faça uma investigação sobre sua descoberta. Então o geógrafo perguntou. Mas tu vem de longe. Certamente és um explorador. Por isso, descreva-me o teu planeta. O geógrafo, tendo aberto seu caderno, apontou o lápis. Anotam-se primeiro a lápis as narrações dos exploradores. Espera-se, para anotar a caneta, que o explorador tenha trazido as provas. Então, interrogou o geógrafo. Onde eu moro não é interessante e é muito pequeno. Eu tenho 3 vulcões, 2 em atividade e 1 em extinto. Mas a gente nunca sabe. Tenho também uma flor. Nós não anotamos flores, disse o geógrafo. Por que não? É o mais bonito. Porque as flores são efêmeras. O que quer dizer efêmera? Os livros de geografia, disse o geógrafo, são os mais exatos. Nunca ficam ultrapassados. É muito raro que uma montanha mude de lugar. É muito raro um oceano secar. Nós escrevemos coisas eternas. Mas os vulcões podem voltar à atividade, interrompeu o pequeno príncipe. O que quer dizer efêmera? Que os vulcões estejam extintos ou não, isso dá no mesmo para nós, disse o geógrafo. O que nos interessa é a montanha, ela não muda. Mas o que quer dizer efêmera? Disse o pequeno príncipe. Que jamais desistiu de uma pergunta que tivesse feito. Quer dizer ameaçada de desaparecer em breve. Minha flor está ameaçada de desaparecer em breve? Sem dúvida. Minha flor é efêmera, pensou ele, e não tem mais que 4 espinhos para se proteger do mundo, e eu a deixei sozinha. Esse foi seu primeiro pensamento de remorso, mas retornou à coragem. Qual planeta me aconselha a visitar? Perguntou ele. A Terra. E o príncipezinho partiu, pensando na sua flor. Esses foram os planetas que o pequeno príncipe visitou. Mais tarde ele foi para a Terra, se aventurou muito por lá, conheceu vários seres. Mas isso é história para outra hora.